vinda diretamente do submundo. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, artista e ocultista, e aqui nesse canal eu falo sobre os dois assuntos, até mesmo para tentar desmistificar o tanto de baboseira que a gente está vendo na internet nos últimos tempos. Bem, se você gosta desse canal e quer ajudar ele a crescer, eu peço que você deixe desde agora o seu like, deixa um comentário com uma rosa vermelha, um caixãozinho, uma caveirinha, ou até mesmo um unicórnio, porque eu também gosto de coisas trevosas e coisas fofinhas. Mas, caso você tenha dúvidas sobre algum vídeo, deixe nos comentários. O meu WhatsApp é somente para atendimento ao cliente de pessoas que desejam contratar os meus serviços ou comprar os meus produtos. Não é para você ficar tirando dúvidas, não é para você ficar falando mal de outras pessoas. Já falamos sobre isso aqui nesse canal. Portanto, você também pode ajudar este canal a crescer compartilhando com outras pessoas, com aquela sua amiga, porque a gente sabe que conhecimento é poder. Deixa as inimigas morrer na ignorância mesmo. E vamos pro vídeo. Todo mundo conhece o tarô como uma ferramenta de adivinhação, mas poucos sabem que ele também é um instrumento mágico poderosíssimo capaz de moldar realidades, selar intenções e canalizar arquétipos com uma precisão cirúrgica. O tarô, ele não prevê apenas o futuro, ele também pode programar. Cada carta do tarô é um sigilo vivo. Simboliza uma força, uma frequência, uma entidade energética com a qual você pode trabalhar magicamente. Quando você entende isso, o tarô ele deixa de ser só uma leitura e passa a ser uma ferramenta ritualística, um canal de feitiço, um espelho do espírito e um martelo da vontade. Então, como o tarô ele é usado na magia? Primeiramente, ancorar arquétipos. Você pode usar cartas para ativar forças internas. Quer ativar coragem? Trabalhe com a força. Quer canalizar a sabedoria? Medite com o eremita. Quer se empoderar? Durma com a imperatriz debaixo do travesseiro. Essas cartas funcionam como chaves simbólicas. Você está programando o seu inconsciente e a sua realidade com imagens poderosas. Para selar intenções, em rituais, durante um feitiço, posicione cartas específicas no altar para representar os pilares da magia. Então, por exemplo, você quer um novo amor, use os amantes mais o mago. Você quer fechar ciclos, a morte mais o julgamento. Você quer dinheiro, o imperador mais o 10 de ouros. E essas cartas agem como âncoras e amplificadores do seu desejo. O terceiro caminho é a divinação estratégica. Então você pode usar o tarô para perguntar quando, como e se você deve lançar um feitiço. Ele pode te mostrar a melhor abordagem, o melhor momento, o risco e o caminho oculto que você não viu. O quarto caminho é feitiços com cartas. Sim, você pode criar rituais diretamente com o tarô. Então você pode escrever um desejo, escolha 3 cartas que representem o seu desejo e coloque as cartas sobre o papel. Unte com óleo mágico e visualize por 7 dias. Essa é apenas uma forma, existem várias. Depois, queime o papel ou guarde as cartas no altar como um sigilo ativado. O quinto é meditação mágica. Você pode escolher uma carta por semana, meditar com ela, se imaginando entrando na cena da carta, conversando com os personagens. Esse exercício abre portais internos profundos e conecta com você o símbolo vivo daquela carta. As 78 cartas do tarô são mais do que símbolos, são portais mágicos, espelhos do inconsciente, instrumentos de alquimia interna. Usar o tarô em magia é como fazer feitiço com a linguagem do universo. Você está moldando o tecido da realidade com imagens que falam direto à psique e ao plano sutil. O tarô, ele só responde com profundidade a quem o respeita como mistério. Antes de usar as cartas em magia, se conecte, peça licença, consagre, respire fundo, use sua intuição, sua visão e sua vontade. Porque no fim a magia não está nas cartas, está em você. E o tarô, ele é apenas uma ponte, ele é apenas mais uma forma de se fazer magia. Então uma dica também que eu vou te dar é que você tenha 2 decks diferentes. Um deck que você usa somente para fazer magias com tarô e um outro deck que você usa para fazer os seus jogos, né? Se você já tem um certo caminho dentro da jornada do tarô, você sabe muito bem que é necessário que você tenha um tarô apenas seu e um outro tarô apenas para atendimento. É por isso que muitas vezes você vê tarólogas e oraculistas com vários decks diferentes de tarô. Aquilo ali não é só luxo de oraculista, aquilo ali realmente tem um significado, porque às vezes a gente se conecta com um determinado deck,
depois a gente se conecta com um outro determinado e assim vai, né? E cada carta, em cada deck diferente, né, não os tradicionais, mas os outros, tem imagens diferentes para cada carta. Ainda que o significado ele seja o mesmo, basicamente, mas a imagem, muitas vezes, nos traz, através da nossa intuição, uma mensagem muito diferente. Então, por exemplo, no deck de tarô temático da Santa Muerte, você vê o Cavaleiro de Espadas com uma espada dentro da boca, dentro da garganta, né? E nos outros decks, nos outros decks temáticos, você vê apenas o Cavaleiro de Espadas com a espada em punho a fazer tretar com os outros. Então, assim, essa simples simbologia já me trouxe em algumas leituras, tanto para mim quanto para cliente, quando eu usava o tarô da Santa Muerte, que a pessoa estava com alguma questão assim entalada na garganta que ela precisava soltar, ou que ela queria soltar, mas não ia adiantar muito. Então, os decks temáticos, eles não são apenas bonitinhos, eles não são apenas diferentes, eles não são apenas uma extensão do que nós somos, do que nós gostamos e etc. Eles também têm mensagens, códigos muito específicos que só quando você sai do automático e você resolve ouvir a sua intuição é que você vai entender a mensagem que uma determinada carta tem para te dar. E às vezes é só, sabe, é uma pontinha que falta, que faz muita diferença na nossa vida, na nossa leitura, tanto para nós quanto para os outros. Por isso que os oráculos, ainda que tenha muitos livros sobre eles, é um aprendizado constante que a gente tem com os oráculos, entende? Por isso que ficar apenas no automático ou ficar apenas no teórico, quando o assunto são oráculos, não é o suficiente. O trabalhar a nossa intuição também é importante, porque a gente recebe às vezes mensagens diferentes, um significado diferente, um detalhezinho, uma coisinha. Por isso que, por mais que você estude todos os livros de tarô, todos os livros de baralho cigano, todos os livros de, enfim, você nunca vai ter todas as respostas apenas pelo significado teórico. Mas também a sua intuição, ela vai trazer mais orientações acerca de um determinado assunto, certo? Então, um beijo pra você, muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.